Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Olá pessoal, hoje vamos ver um pouquinho sobre esta ideia de verdade. O que significa isso? A verdade ela está pronta? Ela está definida? Não, né? A verdade ela é plástica, ela se modifica. Por quê? Porque nós temos diferentes maneiras de olhar as coisas. Então, desde o princípio, desde a antiguidade, nós, nós já vimos vários filósofos, vários pensadores que buscam esta ideia, né, de verdade. Então, começamos na filosofia, temos uma disciplina chamada teoria do conhecimento. Então, esta teoria do conhecimento, ela busca investigar as condições do saber verdadeiro. Existe, de fato, um saber verdadeiro? Se a gente for observar as culturas, as sociedades, né, os grupos sociais espalhados por todo o mundo, nós vimos que cada um percebe as coisas a partir do que sabem, a partir do seu conhecimento. E assim somos nós também. Nós também observamos as coisas, emitimos uma opinião a partir do nosso conhecimento, a partir daquilo que nós sabemos. Bom, como os filósofos conceberam então este conceito de verdade? Entender que a filosofia, ela reflete sempre com base nos problemas do seu tempo. Por isso, as concepções sobre o conhecimento e a verdade, elas modificam, elas evoluem, né? Elas são plásticas. Bom, os principais representantes, então, desse período que a gente já viu em outras aulas, que é no período pré-socrático, nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles, os sofistas, e eles vão investigar, né? Porque eles deixam de pensar a história, a vida, a origem, as coisas como um todo, baseados no mito, baseados numa crença, baseadas numa ideia simples, e passam a procurar respostas para suas dúvidas e perguntas numa ideia racional, em algo que se possa comprovar racionalmente. Então daí começamos com Tales de Mileto, né? Depois nós temos Heráclito, temos Parmênides, né? O próprio Sócrates, próprio Platão, Aristóteles, todos eles vão buscar uma ideia, um algo que possa, de fato, trazer para nós respostas concretas, racionais, que a gente possa, de fato, perceber e entender o porquê, qual é a justificativa. Então, quando a gente diz que como nasceu o mundo, como surgiu o universo, afinal, basta a gente dizer que foi dessa ou daquela teoria? Não, nós queremos ter uma explicação mais racional, né? Algo que a gente possa de fato entender, compreender o porquê, da onde de fato isto aconteceu. Quando alguém diz para nós, conta uma história, olha, né? O pai, o vô, conta às vezes uma história para nós, né? Ah, porque isso aconteceu assim, porque no meu tempo funcionava assim, era desta forma. Ora, naquela época dele, de fato era esta a verdade, era esta a maneira de perceber. Porém, agora, no nosso tempo, a maneira de ver, de entender é outra. Nós temos outros mecanismos, outras ferramentas, ou seja, ampliou-se esta maneira de perceber estas coisas. Então, depois dos pré-socráticos vieram os sofistas, né? Uma outra escola, um outro grupo de pensadores. E aí já tem uma outra ideia, uma outra maneira de ver o mundo, de perceber a realidade. E aí se destacam Protágoras e Górgias. Entender e lembrar, né, que lá no princípio tudo se explicava com o mito. Não vamos perder de vista isso. E depois, né, desta busca, deste entendimento das coisas através do mito, nós começamos a buscar de uma forma racional. E aí aparecem as várias ideias, as várias escolas. Isso é que é interessante, porque nós temos uma diversidade de ideias, de maneiras. Então, às vezes, aparece num dado momento da história um filósofo que pensa de um jeito, tem uma teoria, por quê? Porque a visão dele é a partir do que ele entendeu e compreendeu. E ele vai colocar isso para os outros.
E num determinado momento, né, até mesmo na mesma época, mas num outro lugar, com uma outra ideia, aparece outro pensador que coloca a sua maneira de ser também, de perceber isso. E aí então, depois dos sofistas, nós temos Sócrates, que convive aí com alguns sofistas nessa mesma época. E Sócrates, ele não escreveu nada, ele não tem nenhum texto, nenhum livro, né? As teorias dele não foram escritas por ele mesmo. É Platão, seu discípulo, quem escreve a maior parte das suas obras. Se a gente for lá ver as ideias, os escritos de Platão, nós vamos ver que ele coloca Sócrates como um personagem, né, nos seus textos, para tratar das suas teorias. E Sócrates criticava os sofistas e o seu relativismo, porque eles se preocupavam com o rigor dos conceitos e demonstrava que as pessoas formulam verdades fundamentadas em conceitos que desconhecem ou que afirmam de forma distorcida ou incompleta. Sócrates, ele investigou vários temas e um destes era a coragem, a virtude e a justiça. Ele trabalhou também, né, dentro de virtude, dentro de justiça, ele trabalha a questão ética, também tem essa preocupação com a ética. E Sócrates tinha um método muito interessante de ensinar, de conversar, de mostrar o conhecimento às pessoas, de fazer este conhecimento, que era através de perguntas às pessoas. Então, ele cutucava as pessoas, né? Ele ficava lá na praça e as pessoas iam passando, e ele ia cutucando essas pessoas com perguntas. Oi, tudo bom? Como é que você está? Como é que você vê isso? Por que você entende aquilo? E através disso ele fazia com que as pessoas percebessem que elas precisavam entender melhor as coisas, né? Que o conhecimento que elas tinham das coisas era superficial e precisava aprofundar um pouco mais este conhecimento, ir além da aparência, ir além apenas da manchete, né? A gente costuma muito a ler as manchetes, né, nos sites ou nos jornais, e a gente esquece de ler esse artigo, né, de ir além. Então Sócrates interrogava as pessoas com isso, e ele usava muito uma frase famosa que era: conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento verdadeiro, segundo Sócrates, ele conduziria ao comportamento adequado. E a gente precisava conhecer daquilo que a gente estava falando, segundo Sócrates. Então, para ele ainda, praticar uma injustiça é muito pior do que sofrer esta injustiça. E que para as pessoas fazerem justiça, elas precisam conhecer, saber o que é justiça. Então, uma ideia bastante interessante, né, que Sócrates nos traz, em que a gente precisa conhecer, saber daquilo que a gente está falando, pensando, acreditando, né? Não é simplesmente dizer eu acredito, eu sei, eu conheço, mas, no entanto, falar qualquer coisa e não, de fato, saber daquilo que eu estou falando. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!